A noite estava fria e o fogo na lareira lançava sombras dançantes nas paredes da casa do avô Malaquias. Tomás estava sentado no tapete, perto do avô, que folheava um livro sobre mitologia antiga. Tomás, com a mente cheia de perguntas, olhou para o avô e interrompeu o silêncio. Avô estava a ler sobre uma teoria bem estranha na internet, e o nome do autor era Zecharia Sitchin. Ele falou sobre seres alienígenas chamados Anunnaki e como eles influenciaram a humanidade. Quem foi esse Zecharia Sitchin? Zecharia Sitchin foi um autor bem polêmico. Nasceu em 1920, no que hoje é o Azerbaijão, e era um homem muito curioso sobre a história antiga e as civilizações. Passou boa parte da sua vida a estudar línguas antigas, como o sumério, o hebraico e o acádio. Embora nunca tenha tido uma formação académica formal em ciência ou arqueologia, ele tornou-se conhecido pelas suas teorias sobre os Anunnaki e os antigos astronautas. Tomás, essa teoria de Sitchin é bastante complexa, mas vou tentar explicar. Sitchin acreditava que a história da Terra, da humanidade e das primeiras civilizações não é exatamente como conhecemos. Ele propôs uma visão muito diferente, uma que mistura mitologia antiga com astronomia e engenharia genética. Então ele acha que a Terra surgiu de uma colisão de planetas? Como é que isso aconteceu? Sim, segundo Sitchin, o planeta que existia antes da Terra era chamado Tiamat. Tiamat era um planeta muito maior que o nosso e, de acordo com a sua teoria, ele colidiu com uma das suas luas. Essa colisão teria quebrado Tiamat em duas partes, uma das quais fragmentou-se e formou o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, enquanto a outra parte se transformou na Terra. Isso parece coisa de ficção científica. Mas, e os Anunnaki? O que é que eles têm a ver com isso? Os Anunnaki, segundo Sitchin, não eram apenas deuses como os sumérios os descreviam. Ele acreditava que eles eram extraterrestres, provenientes de um planeta chamado Nibiru, que, como Tiamat, tem uma órbita muito longa ao redor do Sol, algo em torno de 3.600 anos. Quando Nibiru passou perto da Terra, há cerca de 500 mil anos, os Anunnaki chegaram aqui, não para ser adorados como deuses, mas com um propósito muito mais prático. E qual era esse propósito? O que eles queriam? Segundo Sitchin, os Anunnaki vinham de Nibiru porque o seu planeta estava a enfrentar sérios problemas com a sua atmosfera. Para restaurá-la, os Anunnaki precisavam de ouro e, como não podiam minerar esse metal sozinhos, resolveram usar a Terra. Começaram a extrair ouro para usá-lo na reparação da atmosfera de Nibiru. Mas, como o trabalho era árduo e eles não podiam fazer isso por conta própria, eles criaram os seres humanos. Os humanos foram criados pelos Anunnaki? Como é que eles fizeram? Os Anunnaki usaram engenharia genética. Pegaram nos hominídeos primitivos que já viviam na Terra, uma espécie de seres parecidos com os seres humanos, e misturaram o seu DNA com o dos Anunnaki, criando uma espécie de trabalhadores inteligentes. Esses novos seres eram bípedes, tinham capacidade manual, com polegar opositor, e uma inteligência suficiente para realizar tarefas complexas, como minerar ouro. Então, eles modificaram os humanos para serem mais inteligentes e trabalharem para eles. Os Anunnaki criaram um modelo de homem moderno, o Homo sapiens, por meio de uma hibridação genética, para que pudessem realizar tarefas para eles. Através dessa intervenção, a humanidade começou a desenvolver inteligência, habilidade para usar ferramentas e até mesmo pensamento abstrato, algo que os hominídeos anteriores não tinham. E isso tudo aconteceu muito há tempo atrás, mas como isso se conecta com a civilização suméria? Sitchin acreditava que, depois de criar os humanos, os Anunnaki começaram a ensinar essas primeiras civilizações, como os sumérios, que surgiram na região da Mesopotâmia. Os sumérios não estavam apenas criando mitos, mas registrando acontecimentos reais. Os Anunnaki ensinaram aos sumérios a escrita, matemática, arquitetura, astronomia e até mesmo o cálculo. Isso é incrível! Então os sumérios realmente documentaram o contato com esses seres extraterrestres como deuses? Sim, para os sumérios, os Anunnaki eram deuses que desceram do céu, mas, de acordo com a teoria de Sitchin, esses deuses não eram divindades no sentido tradicional. Eles eram seres físicos, com uma tecnologia muito mais avançada que a dos seres humanos da época. E os sumérios, ao registrarem as suas experiências com os Anunnaki, estavam na verdade documentando o contato real com essas entidades. Então os sumérios estavam registrando fatos históricos, não apenas mitos. E o que aconteceu depois? Após a criação dos humanos e o ensino das primeiras habilidades, os Anunnaki começaram a estabelecer assentamentos na Terra. O maior deles foi Edin, que Sitchin acredita ser a base para o famoso Jardim do Éden. A cidade de Nippur, que ficava nesse lugar,
Era considerada o umbigo do mundo pelos sumérios. E o dilúvio que aparece na Bíblia? O que ele tem a ver com os Anunnaki? Sitchin também liga o dilúvio a eventos relacionados aos Anunnaki. Ele sugere que o dilúvio, como descrito na Bíblia e em várias outras culturas, pode ter sido causado por uma catástrofe provocada pela passagem de Nibiru. Isso teria causado grandes mudanças geológicas e, como resultado, os Anunnaki teriam retornado para seu planeta, deixando semideuses para cuidar da Terra. Então tudo isso faz parte de uma grande história de extraterrestres vindo à Terra para ajudar ou explorar os humanos. Exatamente. A teoria de Sitchin sugere que as grandes civilizações começaram com a intervenção dos Anunnaki, que ensinavam e modificavam a humanidade para adequarem-se aos seus propósitos. Isso, claro, se é que a teoria de Sitchin está certa. Mas o que é fascinante, mesmo nas críticas, é como ele tentou conectar as antigas mitologias com uma explicação mais científica e tecnológica. É muito interessante, mas avô, essa teoria tem sido aceita por todos. Na verdade, Tomás, a teoria de Sitchin é bastante controversa. Muitos estudiosos da linguística, arqueologia e astronomia rejeitaram-na, alegando falhas nas traduções e interpretações. Mesmo assim, ela continua a atrair muitos entusiastas, especialmente entre aqueles que acreditam nas teorias de antigos astronautas. Eu entendo, avô. Mesmo que a teoria não seja aceita por todos, ela nos faz pensar de maneira diferente sobre a nossa origem e como as civilizações antigas surgiram. Sim, Tomás. O mais importante é manter a mente aberta e sempre questionar as histórias que nos são contadas, seja sobre os deuses, extraterrestres ou a nossa própria história. A procura pela verdade é o que nos move. Incentive-nos a continuar o nosso trabalho. Se gostou, deixe o seu like e não esqueça de partilhar com os seus amigos. Se gostaria de ouvir algum tema em questão, deixe uma mensagem.